Olá, pessoal. Aqui sou eu novamente, a professora Patrícia. Vamos dar continuidade à disciplina de Metodologia do Trabalho Científico 1, tá? A disciplina mais legal desse curso. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo, assim como eu sempre falava nas aulas presenciais, não é mesmo? Gente, alguns de vocês deram uma devolutiva da aula passada e disseram que gostariam de saber um pouco mais sobre a minha produção científica e eu contar um pouco para vocês. É, já vou adiantando que eu não estou fazendo isso com o objetivo de autopromoção, tá? Mas mesmo para vocês entenderem um pouco como é que funciona, como é que funcionam as coisas, né, na pós-graduação, no nível estricto sensu, ok? Então, gente, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um negócio chamado currículo Lattes, tá? O currículo Lattes, gente, a plataforma Lattes é uma plataforma que ela é financiada pelo governo, né, brasileiro, e todos os pesquisadores brasileiros de qualquer nível, seja de nível médio, de nível superior, de pós-graduação, todo pesquisador pode incluir o seu currículo lá. Então, se vocês quiserem colocar o currículo Lattes de vocês, produzirem um currículo Lattes, vocês podem, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, se tiverem curiosidade de saber da vida de qualquer pesquisador no Brasil, é muito fácil procurar, tá? É muito fácil dar uma olhada no currículo Lattes desse pesquisador, tá? Então, sei lá, você tem um professor do ensino médio que você ficou sabendo que ele fez uma pós-graduação, não sei, ou uma pessoa do seu trabalho, talvez tem algumas pessoas que trabalham em unidades, e aí tem médico, tem enfermagem, tem tudo. Ah, doutor disse que fez doutorado. Vamos lá olhar o currículo Lattes dele para ver se ele fez mesmo, né? Lembrando, gente, que o currículo Lattes, ele é algo que o pesquisador que faz a atualização, tá? Então, não quer dizer que não estando lá, a pessoa não tenha feito. Pode ser que a pessoa fez alguma atividade, fez algum curso, etc., e ela não atualizou no currículo Lattes, tá? Então, o meu currículo sou eu mesma que atualizo. Para mim é importante que ele esteja sempre atualizado. Algumas pessoas não ligam muito e não atualizam o currículo Lattes. Enfim, vamos lá, mostrar ele para vocês, tá? Então, daqui a pouco a gente se vê de novo. Vocês têm que entrar no Google, tá? E aí, estando no Google, vocês podem digitar Lattes. Lattes se escreve assim, tá? Com dois T's. Eu vou dar um Enter. Aí você vem aqui e escolhe a opção Plataforma Lattes, certo? Ele vai abrir a plataforma Lattes para que a gente possa visualizar. E aí, gente, ó, vocês estão vendo, plataforma Lattes, ela é financiada, né, mantida pelo CNPq, Brasil, né, governo brasileiro, CNPq, esqueci o que quer dizer essa sigla, não acho que é Centro Nacional de Pesquisa, deixa eu ver CNPq o que quer dizer, né, que já CNPq, já que eu toquei no assunto, não vamos fazer mistério com isso, né? CNPq, cadê? Conselho Nacional de Desenvolvimento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá, gente? Então, isso quer dizer CNPq. Ele é um órgão governamental, né, no nível central mesmo, de Brasília, bem importante para financiamento, por exemplo, de pesquisas no Brasil, ok? Lógico que não existe só esse, existem outros, em termos assim de governo central, é o CNPq, mas cada estado pode ter o seu também, o seu órgão de financiamento de pesquisas científicas. Consequentemente, tem aqui ó, os currículos, tá vendo? Currículo Lattes, aqui nesse cantinho do lado direito da tela, tem os currículos Lattes. Se você quiser produzir um currículo, você vem aqui ó, e cadastra currículo. Quem quiser produzir currículo, gente, tem alguns tutoriais na internet, você digita lá no Google uma busca, como montar um currículo Lattes, aí eles vão
eles vão ajudar vocês, esses tutoriais, tá? Eu, como pesquisadora, vamos supor, acabei de fazer um curso de reanimação neonatal. Eu sou enfermeira, né, de formação, sou obstetriz, enfermeira obstetra, e para mim é interessante de vez em quando fazer algum curso na minha área, né? Então, se eu acompanhar uma mulher num parto e o bebê precisar de reanimação, então esse é um bom curso, curso de reanimação neonatal. Ah, fiz o curso o mês passado, não atualizei meu currículo ainda, então eu venho aqui para poder atualizar o currículo e incluir esse curso que eu fiz, certo? Mas vamos buscar o currículo que já existe de alguém, tá? Então, como é que você faz isso? Você vem aqui, ó, ele abre essa janela de busca, você digita o nome, tá, gente? Vocês podem procurar por nome e pelo assunto, né? Eu gosto sempre de procurar por nome. Vamos procurar, por exemplo, Fernando Haddad, que é o ex-prefeito, né, da cidade de São Paulo. Eu não sei se o Fernando Haddad, ele é doutor ou se ele é um pesquisador de outra categoria, mestrado, graduação, um estudante de ensino técnico, etc. Não sei. Também não sei se o Haddad realmente nasceu no Brasil, ele tem esse sobrenome, né? Então, eu vou colocar as duas opções aqui, porque aí ele já procura tudo para mim, né? E aí, gente, ele está mostrando esse negócio aqui, mas eu vou... Aqui ó, atrás ó, tem um buscar, tá vendo? Então eu vou clicar no buscar. Aí vamos ver o que aparece aqui. Ah, eu escrevi errado Fernando, né? Então vamos voltar para escrever Fernando. Fernando. Vamos ver aqui, buscar, ver se aparece alguma coisa. Fernando Haddad. Aí, gente, todos os Fernandos Haddad que estão na plataforma Lattes vão aparecer aqui, tá? Eu sei que o Fernando Haddad, que é o ex-prefeito de São Paulo, ele fez doutorado na Universidade de São Paulo, na ciência política. Então, eu vou procurando aqui. Então, esse Fernando Haddad foi da... Mas ele não lembro se ele era da filosofia. Então, acho que não vai ser esse. Fisiopatologia, não. Então, não. Ciências econômicas, Fernando Ribeiro Haddad. Graduação em Ciências em Maringá, não. Geografia e Estatística, não. Ixi, será que é o primeiro? Deixa eu ver. Acho que vai ser o primeiro, então. Vamos ver se aparece a foto dele. Ah, é ele mesmo. É o primeiro, tá? Apareceu a foto dele e aqui um resumo do currículo. Aí você vem aqui abrir currículo. E aí você tem o currículo desse pesquisador. Ele vai dizer, né, que a formação, a graduação dele. Quando você fala a formação de uma pessoa, gente, é a primeira graduação que ele fez, a primeira faculdade, tá? Então a graduação dele é em direito. Então ele é advogado de formação, né? Se formou em 1985, fez mestrado na economia e doutorado na filosofia. Então eu errei no que eu tinha pensado. Ah, aqui, ó, no Departamento de Ciência Política, Filosofia e Letras. Ah, entendi. Ele foi subsecretário de Finanças do município de São Paulo, né? Ele foi ministro da Educação também, né? E foi prefeito de São Paulo. Tá um resuminho ótimo aqui no início. Esse resumo é o próprio autor que escreve, tá bom, gente? Esse resumo aqui. Então, se você criar um currículo Lattes, é bom você se basear nos resuminhos que os seus pares fizeram, ok? Aí tem algumas coisas de identificação, né? Logicamente, gente, que você não vai colocar o seu endereço aqui, endereço da sua casa, tá? Vocês colocam o endereço corporativo. Então, vocês vão colocar o endereço do lugar onde você trabalha. Então, ele está colocando aqui, endereço profissional dele lá na Universidade de São Paulo, né? E aí, gente, logo de cara mostra a formação acadêmica das pessoas, tá? Então, ó, primeiro mostra aqui, de baixo para cima, né? A graduação em Direito, o mestrado e o doutorado, tá? Aí ele pega e fala aqui as coisas que ele fez. Então ele fez, nossa, no ano que eu nasci, ele entrou na faculdade. 1981, ele entrou na graduação em Direito na Universidade de São Paulo. Aí, em 87, ele iniciou o mestrado, e em 91, ele iniciou o doutorado, que finalizou em 1996, tá? Formação complementar.
ele fez ciência política, né, numa universidade lá no Canadá, um curso de 32 horas. E aí a gente vai falando da atuação profissional, né, você pode colocar aqui os lugares que você já trabalhou, e várias coisas aqui fala dos idiomas que a pessoa fala, fala dos prêmios que ela já ganhou. O que mais? Essa parte aqui, para a gente da pesquisa, é bem importante, que é a parte das suas publicações, tá? Então, vai mostrando aqui, ó, você vai alimentando o seu currículo com todas as publicações que você tem. Certo, pessoal? Então, é isso. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no meu, ou de qualquer outra pessoa, é assim que se faz, tá bom, amores? Vocês vão lá no Google, procura a plataforma Lattes, buscar currículo, digita o nome completo do pesquisador, se você souber, e aí você encontra lá a pessoa que você estava procurando, ok? Então tá. No meu currículo, vocês vão encontrar as coisas que eu fiz, tá? E uma delas foi o mestrado e o doutorado, né? E o que eu queria mostrar para vocês? Eu digitei meu nome completo aqui no Google, tá? E aí, telefone, olha que engraçado. Querem saber meu telefone, como assim? Então, ó, para facilitar ainda mais, eu digitei meu nome completo e escrevi banco de teses. Tá? Quando eu digito isso, fica mais fácil a busca. O Google já me traz logo de cara algumas coisas sobre a minha produção acadêmica, né? O Google mostra aqui, ó, as teses USP, né? Então todos os trabalhos que a gente faz, eles ficam num banco de teses, são um banco de dados com todos os trabalhos de quem se formou na USP. Cada universidade tem o seu. Então, se for uma pessoa, por exemplo, que se formou na Unicamp, vai ter lá a dissertação e a tese da pessoa. Vamos lembrar o que é dissertação e tese? Lembra que a gente falou isso em sala de aula, né? Então, se uma pessoa, vamos colocar aqui a letra Arial que eu gosto mais, ela fez, então tem a graduação, né? Graduação é o quê? É a faculdade, né? Depois da graduação, o que você pode fazer? Pós-graduação. A pós-graduação, gente, é tudo o que vem depois da graduação, tá? A pós-graduação pode ser do tipo lato sensu. Ai, como é que se escreve lato sensu? É assim mesmo? Deixa eu ver. Lato sensu com lato sensu. Ou ela pode ser escrito. Não, acho que não é assim. Scripto, eu acho. Deixa eu ver. Ctrl C. Vocês estão vendo, gente, que a gente não sabe tudo também. A gente também procura as coisas para poder. Aqui, scripto é com C. Scripto sensu. Né? Tá? Certo. Então, a graduação é a faculdade. Então, sei lá, eu fiz enfermagem, né? Enfermagem. Eu sou bacharel em enfermagem, né? Um bacharelado. Ai, Deus, espera. Bacharel em enfermagem. Pós-graduação. Ela pode ser lato sensu ou stricto sensu. Uma pós-graduação lato sensu envolve as especializações, por exemplo. Tá? As pós-graduações do tipo stricto sensu envolvem mestrado e doutorado. Tá? A minha especialização eu fiz em enfermagem obstétrica. Todo mundo é obrigado a fazer? Obviamente que não, tá, gente? As pessoas fazem se elas quiserem. Eu sempre gostei da obstetrícia, por isso eu fiz essa pós-graduação. Para valer como pós-graduação do tipo especialização, tem que ter, gente, no mínimo, eu esqueci agora, mas na legislação pede para ter acho que 400 ou 500 horas de curso, uma coisa assim, tá? Então, é um curso que eu demorei 1 ano e meio para fazer, tá?
uma pós-graduação. Então, a faculdade foram 4 anos integral, em período integral. Não são todas que são em período integral, mas a maioria das universidades públicas são em período integral. A especialização, normalmente, ela leva de 1 a 2 anos, né? E o mestrado, doutorado, normalmente mestrado 2 anos, o doutorado mais 4 anos, tá? Certo. Quem faz graduação produz um trabalho de conclusão de curso, um TCC, tá? Que também pode ser chamado de monografia. Tudo bem? Quem faz pós-graduação produz um texto também. No caso de especialização, também pode ser chamado de TCC ou monografia, tá? Mas, no caso de um mestrado ou doutorado, é assim. No mestrado, é produzido um trabalho de conclusão de curso também, porém o nome não é mais TCC, o nome é dissertação. Tá? No doutorado, o trabalho também é um trabalho de conclusão de curso, mas você produz o que se chama de tese. Tá bom? Então, só lembrando esses conceitozinhos para vocês, porque eu sei que eles podem gerar alguma confusão, tá? Então, eu fiz TCC de graduação, vocês estão fazendo aqui, vocês ainda estão, né, do técnico, vocês estão no ensino técnico. Estão aqui logo no primeiro, né, antes ainda, técnico, ensino técnico. Técnicos, em geral, não precisam fazer TCC, né, mas a nossa escola e a maioria das escolas públicas exigem um TCC, tá? É certo. Então, o TCC que a gente vai construir a partir do semestre que vem. Na graduação eu fiz um TCC também, né? E na pós-graduação também fiz, né? Na especialização. E fiz uma dissertação e fiz uma tese. O que eu quero mostrar para vocês, e aí dando continuidade à aula de estudos qualitativos, né? É mostrar para vocês um pedacinho da minha dissertação lá do mestrado, tá? Antes disso, só quero mostrar para vocês como é que é isso aqui, tá? Como é que a gente produz e como é que a gente entrega esses trabalhos. Como é que vocês encontram na internet de qualquer pesquisador, tá? Então, é algo assim que está bem democrático, está na internet, é só a gente saber procurar. Então, eu vou falar primeiro desse aqui, mostrar para vocês, que é quando você clica lá naquele link, você encontra aqui, ó, o meu nome completo, né? É a escola por onde eu executei o trabalho, né? Escola de enfermagem, tal, a minha orientadora. Aqui tem um resumo da minha dissertação. E aqui, gente, se vocês quiserem baixar a dissertação para vocês lerem, vocês podem baixar, tá? Então vamos baixar só para vocês verem como é que funciona. Então, ó, é como se fosse um livro, um PDF, tá? Que a gente entrega. Tem capa. Então ele tem 177 páginas a minha dissertação, ela tem, né? Uma folha de rosto, uma ficha técnica, dedicatória, blá 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 blá. Isso aí vocês podem ler com calma em casa, se quiserem, se tiverem interesse, né? Geralmente é uma leitura que eu acho que é chata. É meio chata a leitura de teses e dissertações, não vou ser hipócrita com vocês, aqui tem um sumário, né? O que eu acho mais legal de ler é o produto das teses e dissertações. E qual produto? São os artigos científicos, tá? Então, o artigo que eu vou falar daqui a pouco, ele saiu dessa dissertação, tá? A dissertação com o título Mulheres Negras, o cuidado com a saúde e as barreiras na busca por assistência, estudo etnográfico em uma comunidade de baixa renda, e foi o título que eu e minha orientadora demos para a minha dissertação de mestrado, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada nela inteira, eu estou passando aqui bem acelerado,
para vocês só verem como é que é. Então a gente entrega, é um verdadeiro livro mesmo que a gente entrega, tá? Essa é a minha dissertação de mestrado. Vamos ver a tese de doutorado. Então a gente volta lá no Google e aqui ele está mostrando a tese de doutorado. Lembrando que você tem acesso a tudo isso lá pelo currículo Lattes também, tá? Então ele fala aqui, o documento é uma tese, meu nome completo, né? E repetindo, aqui no final você já consegue visualizar o link para obter a visualização, vocês podem baixar também, da tese inteira. Então, a tese, num total de 217 páginas, né? Ele é um trabalho, né? Aqui é a mesma coisa, capa, folha de rosto, né? A ficha catalográfica, eu estou insistindo nisso, mostrando a ficha catalográfica, porque a gente vai ter que trabalhar com ficha catalográfica lá na frente, tá? Quando a gente falar de livro, e por aí vai. Também vou mostrar de maneira bem acelerada aqui para vocês verem que é um verdadeiro livro que a gente entrega, tá? Uma tese de doutorado. Patrícia, quer dizer que quanto mais páginas, melhor o trabalho é? Não, não tem nada a ver. O trabalho pode ser muito bom com pouco texto. E o trabalho pode ser muito ruim também, com muito texto, se a pessoa tiver enchido só linguiça. Entendeu? Então, não quer dizer que tem muita página que é um bom trabalho. Também não quer dizer que tem pouca página que é um trabalho ruim. Ok? Então vamos deixar os preconceitos de lado e ler os trabalhos com calma para entender. Como vocês podem observar aí no título da minha tese, Desenvolvimento e Validação de um Instrumento sobre Percepções de Discriminação Racial Interpessoal no Serviço de Saúde, eu sou uma pesquisadora que avalia situações de racismo dentro dos serviços de saúde, tá? Então, só para vocês terem uma noção da minha principal linha de pesquisa, tá bom? Então, vou fechar também, porque era só para mostrar como é a estrutura de um mestrado, a estrutura de um doutorado, como é que você entrega. Patrícia, do seu doutorado, se eu quiser conhecer mais, tem algum jeito mais resumido? Então, aqui tem o resumo, né? Mas o que eu recomendo é esperar um pouco, porque eu estou produzindo os artigos científicos dessa tese, tá? Ainda estou em fase de produção, e em seguida, assim que eu conseguir, vou publicar, e aí todo mundo, no mundo inteiro, vai ter condição de baixar pela internet, ok? Certo. Então, gente, vamos abrir agora o meu currículo Lattes. Então, vamos lá, vocês vão pela plataforma Lattes, né? Aí lá na plataforma Lattes, buscar currículo. Aí vocês vão lá, digitam meu nome completo, que já estava aqui. Eu sou doutora, então nem precisa clicar aqui, buscar. Então, quando eu escolho buscar, aparece aqui, como eu digitei o nome completo certinho. Se você tivesse digitado só Patrícia Lima Ferreira, ia sair 1 milhão de Patrícias, né? Mas como a gente já digitou o nome completo correto, ele já mostrou a única opção que existia. Aí aparece aqui o resumo, vamos abrir o currículo. E aqui você encontra, né, o resumo do meu currículo, consegue encontrar meu endereço profissional, que é a FIEB, né? Aí você encontra aqui minha formação, aí eu mostro a graduação em enfermagem, licenciatura, especialização, mestrado e doutorado. A formação complementar, os cursos que eu já fiz, né? E por aí vai. O que eu quero mostrar agora para vocês? As produções, né? Então, se você tem curiosidade de saber o que um pesquisador fez em termos de produção, você pode vir dar uma olhada aqui. Então, a primeira coisa que aparece são os artigos completos publicados em periódicos, tá? E qual que eu quero que vocês vejam? Que a gente vai trabalhar agora de produto de uma das pesquisas qualitativas que eu fiz. Eu quero que vocês vejam, deixa eu achar aqui, que é o que eu falo de plantas medicinais, tá? Que é um artigo que eu produzi aqui, é esse aqui. É o número 7. O uso, ele está em inglês aqui, mas não se preocupem que ele está publicado nos 2 idiomas, tá? Que é o uso de plantas medicinais por mulheres negras, um estudo etnográfico numa comunidade de baixa renda. Foi publicado na revista da Escola de Enfermagem.
Aí, gente, aparece um link aqui com o DOI desse artigo, tá? Eu vou clicar sobre esse link e ele já abre o artigo no Cielo para mim, tá? Nem todo artigo vai ter um DOI incluído nele, tá? Esse aqui, por exemplo, não tem. Aí a gente é obrigado a pegar o título do artigo, né? E jogar no Google e procurar, quando é assim. Mas quando ele tem DOI, facilita muito, que a gente só clica em cima e ele já te manda para a página do artigo. Então, gente, como eu sempre prefiro, na maioria das vezes eu prefiro abrir o texto em PDF, né? Então vamos lá. Aqui tem a opção em inglês e em português. Isso é os autores que decidem como é que vão fazer no momento, né, da publicação. Se a revista tiver a opção, é sempre bom publicar em 2 idiomas ou 3 idiomas, para que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho. Então vamos lá, escolher a opção em português. E essa é a carinha do artigo, tá? Então vem aqui, vamos lembrar, né, daquele já estamos com quase 30 minutos de aula, né? Vou ser breve. A ideia é só mesmo mostrar um pouquinho mais aqui como é um estudo quali, e aí eu precisei fazer toda essa introdução para poder vocês se familiarizarem um pouco mais com esse mundo da pesquisa, né? Como é que funciona toda essa parte burocrática, o que, que a gente tem que entregar, né? Vou só beber um gole d'água. Tem que se hidratar, né, Brasil? A vida não tá fácil. Gente, então o título do artigo é Uso de plantas medicinais por mulheres negras, estudo etnográfico em uma comunidade de baixa renda. Artigo é um artigo original, porque foi uma pesquisa a primeira feita no mundo sobre esse assunto com essa comunidade, tá? Então, tem o título aqui em inglês, a revista também gosta de publicar, essa revista especificamente gosta de publicar o resumo em espanhol, tá? Então por isso que está aparecendo aqui. As autoras, né? Então a primeira autora sou eu, que foi a que mais trabalhei no artigo, e esse artigo ele é proveniente da minha dissertação do mestrado, tá? Então ele é um pedacinho do meu mestrado, tá aqui. Luísa Roga foi a minha orientadora, uma professora da USP que se aposentou. Essas duas moças, elas colaboraram comigo na pesquisa, a Mônica e a Pamela. Por isso que os nomes delas estão aqui na publicação. Lógico que a ordem que vai aparecendo os nomes é a ordem de quem trabalhou mais, tá bom? Aí, logo de cara, essa revista gosta de colocar os resumos, né? Então, o resumo em português, em inglês e espanhol, certo? Os descritores, né? Desculpa. E aí, gente, aparece aqui para nós o nome da revista. Essa daqui é a revista da Escola de Enfermagem da USP, tá? Ah, Patrícia, agora eu já entendi. Então ficou fácil. Você já era estudante da USP, você foi lá e publicou facilmente? Não, meus amores. Na verdade, mesmo você sendo estudante, você tem que submeter o seu artigo como se você fosse um estudante de qualquer outra universidade, tá bom? Então qualquer pessoa pode submeter o trabalho. Agora, se ele tiver bem feito, a chance de você ser aceito é muito maior, tá bom? Então tá. Aí até está especificando aqui, ó, que ele foi extraído da minha dissertação de mestrado, tá? E aí vai explicando cada um da onde é. Ó. Lembra que a gente estudou a filiação de cada pesquisador. Na época eu era doutoranda, eu estava fazendo doutorado em 2014, quando foi publicado esse artigo. Né? Então, ó, o número 1 lá no meu nome, ó, número 1 no meu nome, número 2 na minha orientadora. Aí vocês vão olhando os números e a correspondência, né, a correspondente afiliação de cada pesquisador aqui, tá bom? Vocês viram que existiu aqui uma diferença, né? Ele foi recebido em março e só foi publicado em julho, então isso acontece de ter essa diferença de tempo mesmo. Ok. Estrutura. Olha lá, a mesma estrutura que a gente já viu em outros artigos, né? Começa com uma introdução. O último parágrafo da introdução tem o objetivo da pesquisa, né? Aí
em seguida vem o método, né? Um método aqui dessa pesquisa, eu lembro que ele tinha que ser bem específico, bem explicadinho, tá? Em seguida vem os resultados, ó, e os resultados, ó, divididos em subtítulos, né? Aí a gente vai observando aí esses subtítulos. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre isso. Discussão e conclusão, né? Tem as referências, então as referências que essa revista cobra é referências no estilo Vancouver, né? Que nós vamos estudar isso ainda, o que é o estilo Vancouver numérico, tá? E no final a gente coloca uns agradecimentos, né? Nossa, agora que eu vi que tem um erro de digitação aqui, eu não tinha observado isso antes. Ok, muito bem. Vamos ler o resumo para tentar entender esse artigo? Então, o objetivo foi explorar valores, práticas, crenças, valores e práticas relativas ao uso de plantas medicinais de famílias negras de baixa renda, tá? Então, como é que eu fiz isso? Lembra que eu falei que a gente coloca um óculos, né? Eu coloquei o óculos da etnografia, que é um referencial teórico que a gente usa para analisar pesquisas qualitativas. Coloquei o óculos da etnografia para analisar as entrevistas com essas famílias negras de baixa renda, tá? Os resultados. Os resultados geraram esses subtemas culturais. O que é subtema cultural? É a mesma coisa que as categorias que eu mostrei para vocês no trabalho, no estudo qualitativo. Então, na parte de resultados, ele faz um estudo qualitativo. É bem importante vocês lembrarem que os resultados do estudo qualitativo, vocês lembram? Ele é predominantemente formado por texto, né? E primeiro eles falam um pouco da caracterização sociodemográfica, né? Em seguida vem as categorias descritivas. No caso desse, é a mesma coisa que ele está chamando de tema e subtema cultural, tá? As categorias descritivas, gente, lembra o que era? Era um resumo que o pesquisador fazia. Resumo, uma análise, tá? Análise feita pelo pesquisador sobre. Então, ele observa as entrevistas, ele vai pegar aquelas entrevistas gravadas, vai transcrevê-las e vai analisá-las. Depois que ele analisa, ele precisa produzir, né, um documento. E como é que ele produz esse documento? Ele vai analisar aquilo e vai escrever sobre as impressões dele, do pesquisador. E, lógico, colocando em seguida as falas dos participantes, tá? Então, ele faz um resumo, análise, resume essa análise, né? Resumo, análise feita pelo pesquisador sobre os discursos dos participantes. Tá? Então, as categorias descritivas, vamos lá entender olhando no texto. Deixa eu ser mais fácil a gente ir direto lá. Os resultados estão aparecendo para a gente aqui de que forma? Primeira coisa, resultados, características, né, as características do cenário sociocultural, é tudo um jeito diferente de falar a mesma coisa, que eu quis dizer aqui. Então, já observamos que se trata, então, estudo quali, né? Os resultados de um estudo quali são predominantemente texto, a gente já viu aqui que é predominantemente texto. Ai, Patrícia, mas o que é essa tabela cheia de número aqui? Essa tabela, a gente unicamente está mostrando para a gente isso aqui, ó, caracterização sociodemográfica. Não está
desenvolvendo assunto relacionado aos números, só está falando de caracterização sociodemográfica. E o que é isso, Patrícia? Olha aqui, idade, religião, estado civil, anos de estudo, só falando isso. Então, olha, a participante número 11, né, ela tinha 58 anos, religião católica, 3 anos de estudo, ocupação do lar, mais nada. Ele não está analisando, não está fazendo conta, não está fazendo média, não está fazendo nada dessas participantes, tá bom, gente? Então, ele só está dizendo das 22 participantes, se não me engano, foram 20 ou 22. Olha, gente, já faz um tempo, já estou esquecendo. Foram no total, acho que foram 20 participantes, tá? Então, caracterização sociodemográfica, e em seguida veio isso aqui, ó, as categorias descritivas, né? Que aqui ele está chamando de tema e subtema cultural. Vamos ver o que quer dizer? É isso aqui, ó. Subtemas culturais. Então, aqui eu tenho subtema 1. Aqui, ó, outro subtítulo, que aí ele vai chamar de subtema. Vamos lá. Meu povo, peraí, que eu estou perdida. Vou achar aqui. Aqui, subtema 2. A união desses dois subtemas gerou o tema cultural, que é a mesmíssima coisa que categoria descritiva em outros tipos de estudos qualitativos, tá? Então, o pesquisador, ele pegou o que as pessoas falaram, interpretou e deu um título, tá? É só isso. Olha lá. Interpretei o que as pessoas falaram e dei um título. Uso de remédios que aprendi a fazer com a minha mãe e com os religiosos. Não, desculpa. Uso remédios que aprendi a fazer com a minha mãe e com os religiosos para cuidar de doenças. Aí eu pego, falo um pouco sobre as minhas impressões e em seguida eu comprovo mostrando a fala das pessoas. Vocês viram que a fala das pessoas ela está em destaque. Então, o texto está aqui, ó, desse jeito, vocês estão vendo, com um tamanho de letra. Eu não sei que letra é essa que a revista usou, mas imagino que seja Arial, né? E tem um tamanho. Vocês estão vendo que aqui, ó, até a margem é diferente. Então, a margem, ó, menorzinha. Desculpa, uma margem menor, um recuo menor e a letra está menor. Então, isso aqui quer dizer que é a fala dos participantes. Então, todos esses participantes aqui falaram a mesma coisa. Que elas usam muito chá caseiro para curar algumas doenças, né? Aqui é a fala de outra participante, a de número 17. A gente nunca pode revelar as identidades das pessoas, tá? E assim por diante. Então, a gente lê, faz uma interpretação e mostra, procura comprovar com as falas das pessoas o que a gente observou, tá bom? E aí a gente coloca isso em categorias. Outro subtema foi que os remédios caseiros servem para resolver problemas não tão graves, né? E aí, o resumo de tudo que eu considerei lá, analisando junto com a minha orientadora, é que as pessoas usam remédio caseiro para resolver problemas simples, pois tenho sempre que preciso, é de graça e não preciso de receita médica. Então, essa é uma das conclusões aqui, né? Então tá, vamos lá voltar no resumo. Eu mostrei direto lá nos resultados o que está falando aqui, ok? Conclusão: o desenvolvimento dessas práticas, ou seja, o uso de plantas medicinais, pode estar mascarando vulnerabilidades étnicas e sociais. Revela a resiliência de mulheres negras de baixa renda no enfrentamento de problemas que encontram no processo de saúde e enfermidade. E o que está dizendo aí? Essa aula já durou bastante, né? Já estou, nossa, quase 40 minutos falando. Eu vou tentar finalizar, tá? Tentar explicar bem por cima. Vocês agora já sabem como procurar, se tiverem curiosidade, ó, é bem menor, lembra que a dissertação tem 171 páginas e o artigo só tem 8 páginas, sendo que a primeira é só capa, né, com resumo, as últimas são referências, né? Então, é um artigo aí de aproximadamente 6 páginas, muito mais fácil de ler e vocês podem procurar na internet. Mas para não ficar o suspense, né,
eu mesma vou resumir aqui para vocês, né? O que eu falei, porque achei que não ficou bem compreendido. É, então, eu fiz uma introdução, né? Fui explicando que o uso de plantas medicinais é algo que é muito praticado no Brasil ainda, né? Aí falo da Anvisa, o que a Anvisa acha do uso de plantas medicinais. Aí vou falando de várias questões, aí entro na questão racial, né? Que a população negra ela tem um número significativo no Brasil e que ela ainda traz algumas crenças, valores e práticas, né? Dos seus ancestrais. E falo também, vou falando aqui, deixa eu ver o que mais. Aí eu falei que eu busquei explorar a literatura, né? E procurando se algum trabalho falava sobre isso. Aí, como eu não encontrei, eu decidi fazer, né? Aí toda pesquisa quali tem que ter uma pergunta e aí o objetivo em seguida. Em seguida, eu expliquei no método como é que eu fiz a pesquisa, que eu já contei meio que por cima para vocês, né? Eu fiz isso num bairro da região, um bairro periférico de São Paulo. E por que eu escolhi esse lugar? Porque 40% da população era de raça cor negra, né? E aí a ideia era entrevistar mulheres, principalmente, porque as mulheres é que mais cuidam da família, né, da saúde da família e da comunidade. E aí eu vou explicando com muitos detalhes mesmo que tem que falar, como é que foi feito esse trabalho. Todo trabalho científico feito com seres humanos precisa de aceitação de comitê de ética e normalmente a gente coloca aqui no último parágrafo do método, tá? E aí aqui eu explico, né, esses dados eu peguei do PSF lá da região, que era um bairro que morava essa quantidade de pessoas, com 4.700 e poucas famílias, né? E aí eu falo um pouco do bairro, né, que é um bairro periférico com um monte de problema social, com falta de infraestrutura, com transporte ruim. Então eu tinha que explicar o cenário cultural, entendeu? Numa etnografia a gente tem que explicar, tem que falar do cenário sociocultural. Aí em seguida eu falei quem eram as 20 entrevistadas, dessas 20 entrevistadas, 3 delas eu considerei informantes-chave, que foram pessoas que trouxeram discursos muito importantes. E aí eu começo a falar dos achados, né? Que as pessoas realmente ainda usam remédio caseiro, que elas aprenderam ou com familiares ou com pessoas religiosas, né? E esses remédios elas conseguem plantar, ter uma hortinha em casa, plantar e tomar. Isso é muito comum, né? E normalmente esses remédios caseiros são muito usados para problemas não graves e para evitar ir no médico, né? Porque a ideia é segurar em casa ao máximo sem precisar ir no médico. Por quê? Porque o sistema de saúde, para quem mora na periferia de São Paulo, é bem complicado. E aí veio um tema cultural, né? Que eu já meio que resumi o que eu já tinha falado e venho discutindo isso, né? Venho discutindo de uma forma científica, né? E procuro, mesmo eu sendo original desse lugar, né? Eu nasci em São Paulo, nasci na periferia de São Paulo e morei nesse lugar muito tempo. Então, para mim foi mais fácil escolher o lugar, né? Então, mesmo sendo de lá, eu entendi que eu tinha que ser isenta, eu tinha que falar de uma maneira isenta, falar como cientista. E isso é dar um trabalhão. Minha orientadora me ajudou muito. E aí eu fui discutindo, e chegamos à conclusão de que o uso dessas plantas com finalidades terapêuticas, preparadas por receitas caseiras, ainda isso é muito utilizado no grupo estudado, né? E que essas mulheres elas usam esses remédios muitas vezes porque elas não têm outra opção. E muitas vezes porque o sistema de saúde ele não atende o suficiente às necessidades de saúde das populações mais pobres, e no meio das populações mais pobres predominam as pessoas negras, entendeu? Então, esse é um resumo, gente, desse trabalho aqui, é um dos trabalhos que eu fiz, né? É só um dos trabalhos feitos a partir da minha dissertação de mestrado, e eu espero que tenha dado para compreender aí, tá?
Deixa eu aparecer minha carinha aqui para vocês de novo e para dar um tchauzinho para vocês. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar para a gente poder conversar, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Parabéns por terem chegado até aqui. Bons estudos para vocês.